Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Antonella Chiarati, médica veterinária no Centro Médico Veterinário Vitale em Santos, e agora a gente vai falar sobre doença do carrapato. Então, gente, o que a gente vai... Por onde que a gente começa, né? Porque doença do carrapato é um tema polêmico, todo mundo tem uma opinião formada, porque o fulano já ouviu isso, já ouviu aquilo, já leu não sei o quê, já foi orientado de um monte de coisa. Então vamos começar a pontuar. A picada do carrapato, a doença do carrapato, ela é transmitida pela picada do carrapato contaminado, certo? Aí vem aquela ideia, não, porque o carrapato X, o carrapato Y, o carrapato fêmea, o carrapato... Gente, não dá pra saber qual é o carrapato, se era fêmea, se era macho, se estava grávida, se não estava... Não dá pra saber o carrapato que picou, que é, não tem como. O que a gente pode afirmar é que a doença é transmitida por um carrapato contaminado. Certo? Existem várias espécies de carrapatos, algumas estão em estudo para descobrir se são passíveis de transmissão ou não, mas ela é transmitida por carrapato. Por que da importância dessa informação? Porque às vezes existe uma certa rejeição com o cachorro que está doente com a doença do carrapato, de não querer ter o convívio com as pessoas. Ele só consegue transmitir a doença se um carrapato picar ele doente e esse carrapato contaminado pica outras pessoas e outros cães, certo? Então, o convívio é possível, a gente pode ficar perto e tem tratamento também. Outra coisa que é importante, né, gente, falar sobre o tratamento da doença do carrapato. Existe tratamento, é possível o tratamento, é chato, dá trabalho, eles têm enjoo, eles têm diarreia, não querem tomar medicação, muitas vezes dá trabalho para comer, porque não aceitam alguns alimentos, mas tem tratamento e pode ser possível a cura, certo? Então, o que a gente vai fazer com relação à doença do carrapato num primeiro momento? O uso de coleiras, o uso de medicações top spot que a gente coloca no dorso, o uso de comprimidos para poder evitar a doença do carrapato, evitar a picada do carrapato. E tem alguns produtos também que dependem que o carrapato pique o cachorro para poder morrer. Então, muitas vezes a gente associa a coleira, que é repelente de carrapato, com produtos que impedem a permanência do carrapato no cachorro. Então, pode associar, tem vários produtos que podem ser associados e tem uma segurança maior, principalmente para animais que frequentam fazenda, sítio, o jardim da praia, ou vivem em colônias, né, no sentido de estar sempre em parques ou em passeios, que a gente não sabe o que o outro colega vai trazer, ok? Outra dúvida também que é muito frequente na doença do carrapato: existe vacina? Não, gente, não existe vacina contra a doença do carrapato. Existe a prevenção através desses produtos que a gente está falando e sempre ficar de olho se tem algum carrapato ali no cachorro presente. Como a doença do carrapato é uma doença que é muito comentada, é muito comum, às vezes acontece do pessoal chegar em casa, viu um carrapato no pelo, na pele, aderido ou não, morto ou não, e já quer fazer todos os exames no mesmo dia que encontrou o carrapato ali. E chegam desesperados e tudo mais. Não é o momento, gente, tá? Então, o período de incubação entre a picada do carrapato e a manifestação dos sintomas é um período que pode acontecer em 7, 15, 21 dias, até um pouco mais. Então, lógico que a gente não precisa esperar que os sintomas apareçam, mas a gente fazer o exame no mesmo dia não dá nem tempo ainda de ter alterações no sangue que a gente consegue pegar isso no exame. Então, vai dar tudo normal, a sorologia vai dar negativa e a gente não pode dizer que esse paciente seja realmente negativo. E quais são os sintomas que a gente vai observar? Todos. 100% dos sintomas são passíveis de diagnóstico de doença do carrapato ou são sugestivos de doença do carrapato. Vômito, diarreia ou vômito e diarreia, com sangue, sem sangue, com muco, sem muco, preto, marrom, verde, amarelo, alterações na pele, alterações nos olhos, lacrimejamento, fica vermelho, coceira,
manchas no corpo, porque eles têm alteração de coagulação, às vezes sangramento, espirra sangue, urina com sangue, ou de repente do nada, ele foi dormir bem e acordou todo amarelo, porque alguns animais fazem hemólise intravascular, destroem as células do sangue de uma forma imunomediada, porque a doença do carrapato faz imunocomplexo dentro da circulação, e ele vai dormir bem e acorda todo amarelo do além. Então, todos os sintomas, dores articulares, acorda mancando, tem dor quando põe a mão na pata, aumento de volume nas articulações do pulso, do cotovelo, do joelho, em qualquer lugar. Porque esses imunocomplexos também podem aderir nas articulações dos cães e gatos. Então, gente, os sintomas são os mais variados possíveis. A gente só consegue ter noção do que está acontecendo através de exames. É importante também e legal a gente dar aquela lembrada que algumas pessoas valorizam o profissional que olha para o cachorro e fala: é doença do carrapato, só de olhar eu já sei. Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês são alterações e sintomas que são compatíveis com um monte de outras doenças. Não existe uma receita de bolo, não existe um diagnóstico de olhômetro. Então a gente pode estar falando de leishmaniose com os mesmos sintomas, a gente pode estar falando de câncer com os mesmos sintomas, a gente pode estar falando de hepatite com os mesmos sintomas, a gente pode estar falando de lúpus com os mesmos sintomas, ou muito semelhantes, ou muito parecidos. Não existe uma receita de bolo. E a gente pode estar falando, às vezes, de um cansaço, enfim. Exames, eles são feitos para a gente poder enxergar o quanto está lesionado aquele organismo, e as sorologias, elas são indicativas de que de qual é a bactéria, qual é o agente que está causando aquilo. Não existe receita de bolo. E muitas vezes um paciente vai se dar bem com o tratamento, mas aquele outro que tem o mesmo problema não vai se dar bem com esse mesmo tratamento. A gente tem que ir mudando. Então, pessoal, a medicina veterinária está vasta, tem muita gente tendo contato com bastante conteúdo. E a gente está vendo que isso está ficando um pouco desorganizado na cabeça do pessoal. Vamos organizar, vamos deixar vocês cientes. Tudo que vocês tiverem de dúvida, manda pra gente poder ter a oportunidade de esclarecer para vocês e a gente formar uma comunidade mais social e com muita coisa boa para esses animais que eles merecem. Porque eles nos dão tanto, né? A gente pode dar de volta muito mais, tá bom? Gente, tem uma coisa que eu fico assim meio encafifada e eu quero comentar com vocês. O seguinte, o cachorro, aproveitando o assunto de vômito, diarreia, doença do carrapato, às vezes o cachorro vai no veterinário por causa de vômito e diarreia, por doença do carrapato ou por qualquer problema, aí o pessoal fala assim: vamos aproveitar que você tá aqui e vamos fazer a vacina? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem uma coisa que é complicada pro organismo do paciente, é tomar vacina doente. Muitas vezes acontece alterações no organismo por causa de inflamações, alergias, verminose, seja o que for, por causa de vacina. Por causa de animal doente tomando vacina. Então, se ele está vomitando com diarreia, seja pelo que for, doença do carrapato ou não, não aproveita a ida no veterinário para fazer a vacina. Deixa a vacina para depois. Tá? Também queria falar com vocês que muita gente liga pra gente para oferecer o cachorro, um gesto nobre, lindo, oferecer o cachorro para ser doador de sangue. E uma das contraindicações é o paciente que teve doença do carrapato, ele não ser mais doador de sangue. Por quê? Do mesmo jeito que a gente falou que existe a cura da doença do carrapato, muitas vezes a gente não consegue ter certeza 100% da cura. Existem algumas situações onde o paciente ele pode guardar a doença dentro do organismo, guardar entre aspas, tá, pessoal? E isso voltar a agudizar no segundo momento. E quando ele doa o sangue, ele pode estar doando junto, né? A gente pode estar transfundindo junto esse agente no sangue para outros animais. Então, leishmania, doença do carrapato, entre algumas outras doenças, tem uma contraindicação para doar o sangue. Então, eu também queria falar para vocês,
falando nesse assunto, que quando o paciente tem a doença do carrapato, a gente melhorou o animal, deu tratamento, resolveu, a gente sempre pede para ficar 2 anos sem tomar vacina, principalmente aquele combo de fazer todas as vacinas ao mesmo tempo, faz acompanhamento de alterações imunomediadas no organismo sempre. E depois disso, fazer exame seriado de ultrassom de abdômen para ver se tem alteração, cicatrizes nos órgãos, ver se tem algum problema hematológico. Então, a gente tem que fazer acompanhamento desse paciente sempre, porque a gente não tem como dizer 100%, mesmo com exames muito mais específicos, que a doença saiu 100% do organismo, mesmo clinicamente bem. Tá joia? Estou aberta a sugestões, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma coisa para acrescentar nisso, o pessoal comentar alguma coisa, a gente está à disposição, tá bom? Obrigada!